Ó, pessoal, eu sei que a gente está dando muita atenção, né, à guerra. Perdão, gente, não é guerra. O conflito lá entre Israel e Hamas, né? A gente está naturalmente dando muito mais atenção a esses assuntos externos, né? Assuntos de fora aqui do nosso país. É... Mas tem coisa acontecendo aqui no Brasil, coisas importantes, hein? Coisas que meio que nós já sabíamos, porém faltava aí a confirmação, né? Ou pelo menos faltava aí alguém próximo ao Bolsonaro confessar que ele era o chefe da quadrilha, que ele era o chefe de uma organização criminosa dentro do Palácio do Planalto. E aí vamos lembrar, né, gente, que o Mauro Cid, sim, Mauro Cid, que foi preso no mês de maio, ele foi preso no mês de maio de forma preventiva por suspeitas de falsificar o cartão de vacinação do Bolsonaro e da filha do Bolsonaro, a Laura, de apenas 12 anos. Mauro Cid passou 5 meses preso, né, até que ele fechou um acordo de delação com a PF e aí ganhou aí alguns benefícios, incluindo aí prisão domiciliar, né? O acordo foi fechado pela PF, foi homologado, foi autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes. E nós chegamos aí numa fase muito importante da delação, que é onde o Mauro Cid cita diretamente o Bolsonaro nos crimes envolvendo aí os crimes envolvendo aí a falsificação do cartão de vacina, tá? Né? Nem preciso dizer, né, gente, que falsificar documento, seja uma CNH, uma carteira de trabalho, um registro de nascimento, um cartão de vacinação é crime. Falsificação de documento é crime, é fraude, é falsidade ideológica. Então, que isso fique bem claro. Até mesmo para que os bolsonaristas, né, que ainda continuam acreditando cegamente no mito, que isso fique bem claro para eles, né? Que segundo aqui o Mauro Cid, quem ordenou a falsificação dos cartões de vacina foi o próprio Bolsonaro. Coisa que a gente já vem falando há bastante tempo, né? Mas enfim, eu tô aqui no site do UOL, tá certo? Reportagem do Aguirre Talento, jornalista aqui do UOL. E que o Aguirre Talento, gente, traz aqui uma informação muito relevante no que diz respeito à delação do Mauro Cid, onde o ex-ajudante de ordens afirma com todas as letras que quem ordenou a falsificação foi o Bolsonaro, tá? Então, uma coisa é a gente suspeitar, outra coisa é a gente ouvir da boca de um ajudante de ordens, né, que estava ali diretamente com o Bolsonaro. O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens na presidência da República, afirmou em seu acordo de delação premiada que partiu do então presidente Jair Bolsonaro a ordem para confeccionar certificados falsos de vacina da Covid. Em um dos depoimentos prestados por Cid à Polícia Federal, como parte de seu acordo de colaboração, o tenente-coronel admitiu sua participação na realização de fraudes nos certificados de vacina inseridos no sistema do Ministério da Saúde e também vinculou Jair Bolsonaro diretamente ao esquema, né? E aí, gente, tem um detalhe importante nisso daqui, né? Que o Bolsonaro foi para os Estados Unidos, fugiu para os Estados Unidos para não entregar a faixa para o presidente eleito Lula. O Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos com um cartão de vacinação falso. Se tem uma coisa que os estadunidenses não gostam é de serem enganados. E aqui falo, logicamente, do Estado norte-americano. Então o Bolsonaro está muito ferrado. Porque eu creio que essas informações, caso sejam confirmadas, né, o que o Cid está dizendo, essas informações devem ser compartilhadas para as autoridades norte-americanas, para o FBI. Tá lascado, Bolsonaro, tu tá lascado. Porque se tem uma coisa que norte-americano não gosta é de ser enganado, né? Se tem uma coisa que o governo, que a Casa Branca, que o Estado norte-americano não gosta é de ser enganado, ainda mais por um patife que nem você, um ladrãozinho de galinha, né, que assumiu a presidência da República.
né? Então tu tá muito lascado. Tá muito lascado, né? Eu sei, gente, que devido à guerra, né, a gente não está dando muita atenção às pautas envolvendo o Bolsonaro. Mas é importante a gente lembrar dessas coisas também, né? Que tudo isso também está acontecendo. E é uma fase importante aqui na colaboração do Mauro Cid, tá? Aqui, ó, procurado, advogado, ex-secretário de comunicação Fábio Van Garten negou a acusação, né? E ele diz aqui o seguinte: eu garanto que o presidente nunca pediu nem para ele, no caso Mauro Cid, nem para a filha dele, até porque o mundo inteiro conhece a posição dele sobre as vacinas e o visto dele como presidente da República. Não necessitava de comprovante de vacina. A filha menor de idade também não tinha necessidade, razão pela qual não fez qualquer pedido ao tenente-coronel Mauro Cid sobre os certificados. Então, pelo que tudo indica, gente, o Bolsonaro de fato não se vacinou, né? Porque ninguém falsifica o cartão de vacina se não tiver vacinado, né? Porque se você é vacinado, você tem um cartão de vacina. O SUS te dá aquele cartãozinho de vacina, né? Todos nós temos, né? Todos nós que acreditamos na ciência, na vacina. Toda vez que a gente vai no posto de saúde e toma uma vacina, seja para gripe, seja para covid, seja para hepatite não, perdão, gente, seja para, enfim, qualquer outra vacina, né? Eu ia falar tétano, saiu hepatite, perdão, gente. Mas enfim, qualquer vacina que a gente for tomar no posto de saúde, a gente recebe aquele certificadozinho, aquele cartãozinho de que a gente tomou a vacina. E isso é maravilhoso, né? O SUS, todo dia a gente tem que agradecer ao Papai do Céu pra gente ter o SUS, né, gente? O Brasil tem o SUS, apesar dos inúmeros problemas, nós temos o SUS, né? E aí o SUS imprime o cartãozinho de vacina quando a gente é imunizado. Então não faz nenhum sentido um sujeito que se vacinou falsificar cartão de vacina. Então, pelo que tudo indica, o Bolsonaro aqui não se vacinou, né? Nem ele, nem a filha. Isso é o mais grave, tá? Porque se ele não quer tomar vacina, problema dele. Agora, não fazer com que a filha menor de idade também não tome vacina, aí é algo muito grave, tá? O relato de Cid contraria a versão que o ex-presidente apresentou à PF. Em maio, Bolsonaro declarou que não conhecia nem orientou fraudes em cartão de vacina para seu uso ou de familiares. A investigação sobre os certificados falsos de vacina é uma das mais avançadas na PF envolvendo o ex-presidente da República. Até o que tudo indica aqui, essa está sendo a investigação mais fácil de se apurar. Até mesmo, gente, pelo nível do crime, né? Um nível muito baixo, é um crime rasteiro de falsificação. Então, logicamente que a apuração desse crime ela avança de forma mais rápida, né? Pelo nível do crime, né? Porque esse aqui não é uma fraude complexa, é uma fraude simples, né? A apuração teve início com a descoberta de diálogos no telefone celular de Mauro Cid, que mostravam como o tenente-coronel acionou diversos contatos para solicitar a inserção dos dados falsos de vacina. O objetivo da manobra seria burlar as exigências de comprovação da vacinação para entrada em países estrangeiros. Vocês já pensaram também por que o Bolsonaro não fugiu? Porque assim, ele foi para os Estados Unidos, passou lá 4 meses e voltou, né? Já para cá e ficou aqui no Brasil. Vocês prestaram atenção que ele não fugiu? Ele não foi para nenhum outro país. Agora por que, Gabriel? Porque eu acho que os outros países, né, já estão sendo alertados de que o Bolsonaro não se vacinou e de que ele andou por aí com um cartão de vacinação falso, né? Pra você ver, né, minha gente, o que o negacionismo não faz na vida de uma pessoa, né? Uma pessoa que é negacionista, ela está negando primeiro a si próprio, a sua saúde, o seu bem-estar. Se bem que eu estou pouco me lixando para o bem-estar do Bolsonaro. Eu só quero que ele tenha saúde suficiente para pagar pelos seus crimes, né? Mas eu não estou nem aí para ele. Mas imaginem só milhares de pessoas aqui no Brasil que não tomaram a vacina, que morreram por causa desse negacionismo idiota, imbecil, né? É algo realmente muito... não digo nem absurdo, mas é algo muito sintomático, né, do que a extrema-direita é capaz de fazer com a vida das pessoas. A extrema-direita brinca com a vida das pessoas. A extrema-direita ela trata a vida das pessoas como um joguete, né? Diz que se trata. Certificado falso entregue em mãos. Detalhe importante, hein? A PF já havia obtido provas suficientes sobre o esquema
de fraudes nos comprovantes de vacinação de Covid, mas ainda buscava identificar a participação de Bolsonaro nos fatos. Quando a operação foi deflagrada, o ex-mandatário e seus aliados passaram a afirmar que ele desconhecia o esquema. Claro que ele vai dizer isso. Agora, eu não acredito, né? Acho que ninguém acredita. Isso depoimento da PF, Bolsonaro também disse que nunca orientou as fraudes nos certificados. Mauro Cid, entretanto, desmentiu Bolsonaro em seu acordo de delação premiada. Tá, e aqui tem uns pontos, né, do que diz respeito à delação, né? Cid disse à PF que recebeu de Bolsonaro ordens para confeccionar falsos comprovantes de vacinação da Covid em nome do então presidente da República, dele, Bolsonaro, e da sua filha mais nova, Laura, que é menor de idade. Tá? Em seu depoimento, o tenente-coronel relatou que providenciou os documentos falsos por meio de aliados. Cid afirma então que imprimiu os comprovantes falsos em nome de Bolsonaro e de sua filha Laura e entregou os documentos em mãos ao então presidente da República para que usasse caso achasse conveniente. Ou seja, o Bolsonaro poderia usar esses cartões a partir do momento que ele saísse do país. Foi o que ele fez dias depois, né? Cid também confirma à PF os fatos já identificados anteriormente pela investigação. Os dados falsos de vacina de Bolsonaro e Laura foram inseridos por funcionários da Prefeitura de Duque de Caxias, cidade do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, no sistema do Ministério da Saúde no dia 21 de dezembro de 2022, ou seja, 9 dias antes do Bolsonaro fugir para os Estados Unidos. Foram lançadas falsamente, em nome deles, 2 doses da vacina Pfizer, por meio da inserção de dados realizada às 18 horas e 59 minutos e 19 horas daquele mesmo dia. Peraí. Então em 1 minuto ele tomou 2 vacinas. Olha só o nível de grosseria dessa falsificação, gente. De acordo com as informações do inquérito da PF, Mauro Cid emitiu certificados de vacinação para Bolsonaro e sua filha no dia seguinte, no caso no dia 22 de dezembro de 2022, às 8 horas da manhã. A PF investiga se foram esses certificados que Cid imprimiu para entregar em mãos a Bolsonaro, como ele disse em seu depoimento. E a partir daí, Bolsonaro viajou para os Estados Unidos em 30 de dezembro de 2022 para não passar a faixa presidencial para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Se bem que eu acho que esse foi o único favor que o Bolsonaro fez ao país, né? Que era não ter passado a faixa para o Lula, né? Foi algo que pelo menos isso ele nos poupou, né? Os Estados Unidos exigiam para a entrada no país comprovante de vacinação ou a realização de teste negativo de Covid. A hipótese da investigação é que os certificados foram gerados para que Bolsonaro e sua filha não tivessem problemas na entrada ou saída dos Estados Unidos. Então, de fato, gente, o que a gente pode entender aqui é que o Bolsonaro, de fato, não tomou vacina. Não tomou. Não tomou vacina. Porque, vamos aqui pensar, né? Se ele chega nos Estados Unidos, supondo, se ele chega lá nos Estados Unidos sem um cartão de vacinação, e aí ele é obrigado a fazer um teste. Então as chances então as chances dele ter se contaminado não estando vacinado são muito maiores. Não é isso? Se ele tivesse vacinado, de fato, né? Tanto faz como tanto fez fazer o não teste. A chance de contaminação é bem baixa. Mas como ele não tomou, então ele foi obrigado a falsificar esse cartão de vacina para que quando ao chegar nos Estados Unidos não fosse submetido aí a um teste, porque poderia dar positivo. Vocês estão entendendo aí a lógica burra dessa gente? São ladrão de galinha, gente, que são criminosos do mais baixo nível, né? Crime sob apuração. A PF apura, no caso das fraudes dos certificados de vacina, uma série de crimes possivelmente atribuídos a Mauro Cid e aos demais alvos. Após as informações apresentadas por Cid, a PF ainda realiza diligências para finalizar o caso. A lista inclui os crimes de descumprimento de medida sanitária preventiva. Então vamos calcular aí o quanto o Bolsonaro pode pegar de cadeia, hein? Detenção de 1 mês a 1 ano. Associação criminosa, reclusão de 1 a 3 anos. Falsidade ideológica, reclusão de 1 a 5 anos. Inserção de dados falsos em sistemas de informações, pena de reclusão de 2 a 12 anos. Caramba, 12 anos só inserção nisso aqui, hein? E corrupção de menores. Então aí, ó. O Bolsonaro pode pegar, ó, 1, 4, 9, 21.
25 anos de prisão, só nisso aqui, ó. A pena máxima, juntando todos esses crimes aqui, é de 25 anos de cadeia. Então olha só que sonho seria, né, se o Bolsonaro pegar só nesse caso aqui, 25 anos de cadeia. Né? Seria um sonho, seria assim um... enfim, olha que eu nem sou punitivista, tá, gente? Mas porque nesse caso aqui não tem como não ser, né? Porque esse sujeito foi responsável por milhares de mortes na pandemia. Vamos lembrar, tá? Na decisão que autorizou a operação da PF, deflagrada em maio, ainda sem ter as informações da delação de Mauro Cid, o ministro Alexandre de Moraes escreveu sobre a suspeita de participação de Bolsonaro. E aí o Moraes, o Xandão, escreveu assim, ó, na decisão. Diante do exposto e do notório posicionamento público de Jair Messias Bolsonaro contra a vacinação, objeto da CPI da pandemia e de investigações nesta Suprema Corte, é plausível, lógica e robusta a linha investigativa sobre a possibilidade de o ex-presidente da República, de maneira velada e mediante inserção de dados falsos no sistema do SUS, buscar para si e para terceiros eventuais vantagens advindas da efetiva imunização, especialmente considerando o fato de não ter conseguido a reeleição. Aí, né, reportagem do Aguirre Talento, nos dando aí informações importantíssimas sobre esse caso, tá? E eu não tenho mais dúvidas de que o Bolsonaro será indiciado nesse caso também, que pode pegar aí esses 25 anos de cadeia. Pode pegar, né? Não é nada garantido, mas ele pode pegar só nesse caso aí 25 anos de cadeia, tá? Porque se ele é o chefe, então a pena dele é maior do que a dos outros, né? E é isso, gente. Vamos aguardar se nos próximos dias a gente vai ter mais informações. Eu acho que o Aguirre Talento vai, ao longo da semana, publicar mais informações a respeito disso, mas de qualquer forma vamos aguardar e não vamos esquecer de que, apesar do que está acontecendo de tragédia lá no Oriente Médio, nós temos aqui também os nossos problemas, né? Nós também aqui temos coisas importantes a falar, como é nesse caso aqui, e nós não devemos esquecer que o Bolsonaro tem que ir para a cadeia.